Oi.
Estamos começando mais um programa Batendo de Frente com Emerson Thiago. E é claro, você que está em casa vai estar acompanhando, né? Muito entusiasmado, porque hoje o nosso convidado especial é Sandoval Rodrigues, muita coisa dono não, né, da J... Da IS Video Produce. IS Video Produce. Quase não saí, passei o dia todinho falando IS Video Produce e acabei aqui... Eu vou trocar o nome só porque eu disse. Então ele está aqui conosco, vai falar um pouquinho sobre uma pauta nacional, vamos falar sobre a administração de Bolsonaro. Ao meu lado também, junto, está Cláudio Julião, vai estar comentando também sobre essa pauta. E é claro, você que está em casa também pode estar participando, também pode estar mandando seu recadinho, a gente vai estar acompanhando ao vivo, tá bom? Um abraço forte, eu gostaria de dar boa noite para você, Sandoval Rodrigues. Boa noite, meu amigo Emerson. Para mim é um prazer imenso estar participando aqui desse quadro. Eu que já tinha visto, né? Tinha visto e ouvido eu acho que foi a primeira, né? Com o Chiquinho Seabra e o nosso amigo Júnior. Fiquei maravilhado com a ideia, né? Como acabei de dizer, quando cheguei aqui, vi a questão do nome, a questão. Então, assim, é esse tipo de ideia que eleva, né, o pensamento positivo de muitas pessoas. Não é somente aquela mermice, o cara fica querendo copiar fulano, copiar cicrano. Eu até perguntei para ele, eu digo, foi você mesmo que teve a ideia ou você copiou de alguém? O menino está aqui na hora, sabe? Antes de entrar no ar, ele disse, não, eu tive a ideia e tal. Então tá de parabéns pelo quadro. Espero que até a campanha de 2022, com a volta do Bolsonaro, a gente possa estar fazendo esse grande trabalho, tá entendendo? E aí, para mim é um prazer estar ao lado do Júnior, uma pessoa que eu já havia falar, né? Alguém diz assim, o Sandoval é polêmico. O Júnior é mais ainda. Então, vai dar certo, com certeza, né? Então, assim, é um prazer imenso estar aqui com o Júnior. Tenho um respeito que eu tenho muito grande. Aprendi a ter esse respeito pelo Júnior pelo primeiro contato pessoal que nós tivemos. Foi uma reunião aqui eu posso dizer até reunião política na casa de pessoas amigas também, né? E naquela oportunidade estava também a professora que eu admiro muito, a Estela Julião, que é a mãe dele. O meu irmão Cláudio lá não estava nesse dia, né? Não estava nesse dia. Mas também, quando ele teve tempo suficiente, ele pegou e me deu uma surra pelo Facebook. Mas eu já perdoei, viu, Cláudio? Quero deixar claro que já está perdoado. Tá entendendo? E vamos seguir em frente. Eu acho que vai ser na verdade, aqui, eu acredito que não vai ser nem um bater de frente, vai ser muito mais um bate-papo, né, das minhas convicções. E eu acredito também que o Júnior com a dele, e vamos em frente. Vamos em frente, né? Ele disse que não ia ser de bater de frente, mas já vamos em frente. Bom, eu quero dar boa noite para o meu amigo Cláudio Julião. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Sandoval. Faço das palavras do Sandoval as minhas, claro. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você, Emerson, entendendo que o programa está crescendo a cada dia. Sandoval, sem dúvida, é um formador de opinião. Nós que fazemos parte de uma geração política, acompanhamos o Sandoval há muito tempo nessa parte de mídia aqui em São Miguel. Sem dúvidas, acredito que os políticos locais, a juventude, os articuladores, sabem da capacidade que ele tem no processo midiático em São Miguel dos Campos. O estúdio que ele montou faz inveja a qualquer um. Acredito que na capital existem estúdios que ele não chegam nem aos pés do que o Sandoval conseguiu desenvolver. E a capacidade técnica que ele tem de lidar, e sem dúvidas quando ele aplica esse conhecimento dentro da eleição, seja lá qual seja a personalidade política que contrate os serviços ou tome com o conselho, sem dúvida sempre sai um serviço de qualidade, com certeza, para arrebentar. Meu boa noite. Obrigado. E vamos em frente, como ele falou. Vamos em frente, né? E para você que está em casa, batendo de frente todas as terças-feiras e também sextas-feiras, né? Hoje nós estamos com Sandoval Rodrigues, nós tivemos aí na terça-feira passada, batendo de frente também aqui no programa Batendo de Frente com o Emerson e Cláudio Julião. Mas a gente vai falar um pouquinho agora, a gente vai falar da pauta nacional, viu, Sandoval? A gente já começa com a sua avaliação do presidente Bolsonaro, já que é um bate-papo. Como é que você está avaliando o mandato dele até o exato momento? Olha, veja bem, eu me sinto muito bem em falar do presidente Bolsonaro, porque eu fui eleitor do Bolsonaro, sou eleitor do Bolsonaro, não é? Não, assim, eu achei até que, no momento exato, o Júnior vai estar também rebatendo alguma coisa que ele não concorda, evidentemente, que tem muita, né, que não concorda. Como também ele tem coisa que ele vai falar que eu não vou concordar, como também tem muita coisa que eu vou concordar.
Aí eu acredito o seguinte, o fato de você, na verdade, quando eu digo sou Bolsonaro, não é bem assim. Eu sou Brasil, entendeu? E que quando eu digo que tem uma facilidade de falar sobre Bolsonaro, é porque é o seguinte, eu já disse isso para o Júnior, em off, e agora eu vou falar aqui ao vivo. Quando, na decisão da campanha, né, presidencial aqui para o Brasil, nosso país, aliás, então assim, quando o Bolsonaro começou a surgir, aquele jeito dele e tal, às vezes até meio bobo da corte e tal, mas assim, eu digo, esse cara vai fazer uma coisa diferenciada nesse país, né? E a gente sabe que é uma coisa que mais dói hoje na questão do Brasil, quando a gente diz assim, o Lula foi um mau presidente? Não, não foi. Até porque eu votei no Lula, na primeira não, mas na segunda eu votei em Lula. E votei em Lula a pedido de um empresário. Veja só o contraditório, né? Porque na época a luta da esquerda com a presença do presidente Lula era justamente o contrário dos empresários no sentido geral da coisa, né? Eles se preocupavam, como hoje a gente vê isso, né? A preocupação muito maior com o trabalhador. E a questão do Bolsonaro, muita gente diz assim, não, Bolsonaro hoje se preocupa muito mais com o empresário do que mesmo com o trabalhador. Mas se a gente começar a ver essas questões todas do que está acontecendo, e eu posso já ir para um ponto muito interessante, e eu tenho falado muito isso para as pessoas, e eu tenho dito o seguinte, eu fui trabalhador de muito tempo, trabalhei em carteira assinada há muito tempo, comecei a passar a ser um empresário, um pequeno empresário, um microempresário, mas empresário, e eu comecei a entender o seguinte, o Júnior, que tem muito mais conhecimento de causa do que eu vou dizer, é um advogado formado, sabe como é que a coisa funciona, às vezes a gente tem que entender que direito demais acaba prejudicando. Como, por exemplo, se você for analisar o que era a nossa CLT, o direito trabalhista do nosso país, estava chegando em um ponto que não ia ter mais empresário. Então, se não tem empresário para dar emprego, não tem emprego para trabalhador. Então, é preciso que haja uma reforma trabalhista, né, que até agora não aconteceu totalmente, mas está vindo a prestação. E a gente sabe que a coisa não é bem assim. O cara diz, não, porque o trabalhador tem direito a tantas horas trabalhadas, tem que ter tanto tempo de férias. Se a gente for analisar no nosso país, a quantidade de dias que a gente não trabalha porque é feriado, São Antônio, São Domingos, é tanto santo no mundo que tem feriado, né? E aí o cara diz assim, não, mas aí o cara tem que deixar de trabalhar 8 horas para trabalhar 6, para trabalhar 2. Aí é muito fácil que é empregado, às vezes que é funcionário, falar. Mas é bom também que o camarão um dia vá ser empresário, para saber a carga que ele recebe para pagar e a questão para manter um funcionário. É interessante? É interessante que se mantenha. Agora é preciso ver algumas coisinhas que foi quebrada. Hoje muita gente fala, e o Júnior, eu sei que na hora que ele for falar, ele vai falar sobre isso. Mas não, porque o Bolsonaro quebrou muitos direitos do trabalhador, o Bolsonaro cancelou muito isso, muito aquilo. Mas tem coisas que às vezes é necessário. Eu, quando chegou naquela questão da reforma da Previdência, do INSS, né, da Previdência Social, muita gente disse, o Bolsonaro é maluco, o cara ganha eleição um dia desse, vai entrar num babado desse. Mas você sabe que se hoje o presidente fosse Lula, Lula ia fazer aquela reforma. Ele ia fazer aquela reforma porque ele não ia ter condições. Ele próprio, em algumas vezes, em programa de rádio, televisão, entrevista, chegou até a dizer que teria que ser feito. Se a gente for puxar vídeo hoje aí na internet, vai ver que não foi uma vez só não que o Lula falou nessa questão da reforma da Previdência. Né? E disse que é necessário. E era muito necessário. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas não concordo da forma que foi feita a reforma. Aí é outra história, né, Júlio? É outra história. Mas que era necessário, que acontecesse, era necessário. Então, assim, estamos aí. Eu vejo hoje, quando eu olho assim, a não ser que o Lula vote, né? Está aí naquela coisa toda dizer que vão cancelar as condenações do Lula pela omissão lá do Moro. Se isso acontecer e o Lula voltar, e eu acredito que será o único páreo pesado mesmo nessa disputa nas eleições com o Bolsonaro, no caso, o ex-presidente Lula. Porque os demais que estão aí, a gente olha, Moro, pelo amor de Deus, né? É o Hulk, homem, é brincadeira, né? Aí você vai ver quem mais, Haddad, o próprio Haddad hoje, eu acho até que o Haddad, ele até para ajudar a sigla, ele podia ter trocado de partido. Porque ele foi um candidato assim, completamente sem
sem configurações relacionadas à campanha. Porque assim, o Haddad trocou a bandeira do PT para verde, trocou para amarelo, trocou para azul, depois, só que na campanha foi aquela convulsão toda, né? E depois queria esconder, que nem fizeram com o nosso amigo aqui passado, na campanha passada, esconder debaixo da cadeira, né? Para não dizer assim, não, ele não pode aparecer. Não foi bem assim, não? Que não vamos esconder o Lula. Não, mas o Lula está lá em Curitiba, não vamos esconder mais ainda. Ele não pode aparecer, eu tenho que ganhar do Bolsonaro. Mas assim, estamos aí, é um prazer estar aqui mais uma vez, vamos em frente. Julião, você tem uma contra-rebatida? Você concorda com a opinião do nosso amigo Sandoval Rodrigues? Eu respeito. Eu passo até para as pessoas assim de São Miguel, que costumam levar sempre para o lado pessoal, né? Isso aqui é um exemplo de diplomacia e respeito entre duas pessoas e duas gerações. E eu respeito, partindo do ponto de vista da reforma trabalhista. Eu acredito que a reforma, de fato, é muito criminosa. Do meu viés de formação ideológica, formação familiar, eu acredito que o trabalhador é a mola mestra do mundo e deve ter sempre seus direitos assegurados. A reforma da Previdência, de fato, o presidente Lula defendia algumas reformas da Previdência e a reforma tributária. O segredo é, como o Sandoval falou, é a forma que foi imposta. E quem ditou a reforma da Previdência foi o núcleo empresariado. Foi o núcleo empresarial. Existe um pouco de romance nessa situação, porque olha só, o Sandoval ele fez uma fala muito importante. Ele disse que o empresário, era bom que todo trabalhador se colocasse no lugar do empresário. E você percebe que isso aí é uma fala humana, emotiva. É uma pessoa que de fato já foi trabalhador e veio para o núcleo empresarial. É diferente daqueles que dominam o capital desse país. Completamente. É diferente. Veja só, o dono da Havan está desfilando no país hoje dizendo que não é mais bolsonarista, mas ele é o maior sonegador de impostos desse país. O Brasil é o único país no mundo que não taxa no rol de seus tributos, primeiramente, as grandes fortunas, as heranças e as grandes riquezas. Eu pago um imposto, o Sandoval paga um imposto, você paga um imposto igual ao dono da usina Caeté. É verdade. Isso é ilegal? Não. Mas é imoral. Então, quando você sacrifica o trabalhador e esse regramento de tentar trazer a reforma trabalhista de uma forma que você começa a retirar direitos conquistados com muita luta, muita dor, diante de um país que é tão desigual como o nosso, ela começa a ser até um atentado contra, não os direitos humanos, mas contra a convivência. Você perde um pouco do seu poder de sustento. E o nosso regime tributário, que o Sandoval frisa com muita propriedade na questão dos repasses ou direitos retirados, ele é montado para concentrar renda. E quem concentra a renda é quem está em cima. Quem lucra com isso é o rico. Nós nunca podemos tentar aqui mensurar a forma que o Sandoval é empresário para a TV Gazeta. Mas o Sandoval é tributado da mesma forma. É ou não é? Então, quando você parte para esse prisma aí, você concentra a renda. E quando você concentra a renda, você mantém quem é pobre mais pobre, quem é classe média dentro da classe média. E hoje o que você vê no coronavírus, trazendo assim para o ponto de vista econômico, são as grandes crises que o próprio capitalismo gera. Porque nas grandes crises, as grandes empresas, elas incorporam as médias empresas. Então é um processo totalmente girado em torno do capital. Eu, particularmente, tenho uma formação marxista. Eu entendo esse viés capital, trabalhador, proletário. Algumas coisas aplico, eu sei que outras podem ser excesso. E um ponto de partida que eu vejo o Sandoval falar com muita propriedade e respeito é a questão do empresariado ter sofrido em alguma decorrência de alguma condenação dentro da Justiça do Trabalho. Eu não vou julgar a reforma trabalhista, sou suspeito em falar, mas do ponto de vista legal, pelo que estudei, a CLT, ali eram os mínimos direitos assegurados diante de tanto retrocesso. E se você parar para pensar,
ideologicamente, você pode até se perder. Mas no campo da conciliação, como o Sandoval também frisa, o Bolsonaro ali, se você olhar direitinho, ele é só o fantoche do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele implementa a reforma como implementou na ditadura de Pinochet no Chile. Ali é a cabeça pensante, aquele cara é perigoso. Ele implementou a reforma da Previdência no Brasil, sem querer me alongar, da mesma forma que ele fez no Chile. Eu tenho amigos no Chile. A Previdência de lá quebrou. E se você me perguntar aqui, e eu sei que o Sandoval sabe, porque o Sandoval tem essa humildade, mas é um homem muito culto e muito estudioso. Você sabe de quem é a Bolsa que mede de fato a Previdência, ou seja, o banco de investimento, simplificando, é o BTG Pactual, é o Paulo Guedes que é o dono. A cada quebra de Previdência, ele mesmo lucra. Então isso é muito complicado. Aqui o Bolsonaro parece que não deu essa abertura a ele fez um chilique aqui, e hoje ele é um criador de problema. O Paulo Guedes ele é um criador de problema. Porque o que ele prejudica com a interlocução com o parlamento é fora do comum. E às vezes o Bolsonaro, nessas brigas, ele entra no campo, traz para o lado pessoal. E eu tenho uma frase, carrego comigo o seguinte: política não se diz, política se observa. E política não é feita de fala, é feita de sinalização. E às vezes as pessoas sinalizam para que ele não faça. Aí o Paulo vai lá e implementa a reforma, ou seja lá qual seja a pauta econômica. Nós corremos o risco da aprovação da nova CPMF. O trabalhador vai penar de novo. Então eu penso que nesse momento não era momento para reforma. Vai pesar lá no futuro. No momento você quer dar o viés político, o choque de gestão. O Sandoval disse assim, ele chegou e já fez. Ali é choque de gestão. É modelo que ele quer implementar da forma dele. Talvez ele não conseguiu entender a sinalização da sociedade e às vezes pena muito na pauta política no Brasil. Muito interessante, né? Temos aí uma retrospectiva, um viés, ou seja, um resumo bem detalhado, né, Sandoval Rodrigues? Mas me diga uma coisa, Sandoval, com toda essa situação, você acha que Eduardo Bolsonaro tem um papel importante nessas polêmicas que acontecem dentro do governo? O Eduardo? Sim. Olha, veja bem, eu costumo falar no meu meio pessoal, assim, daquele pessoal que são realmente que tem aquela ideologia de Bolsonaro. Eu costumo dizer o seguinte: do jeito que o Bolsonaro pregou a anticorrupção nesse país, se ele tivesse entrevistado os filhos antes, talvez não tivesse sido candidato. Né? Eu penso dessa forma. Entendeu? Porque você, quando vai para dizer assim, não, porque o que era que todo mundo pensava até a chegada do Bolsonaro, que a corrupção estava contida no PT, estava contida no Lula, estava contida no Palocci, estava contida em todo mundo, e que ele seria, juntamente com a família, o que ia pregoar realmente a realeza da veracidade da coisa sem nenhum problema, né? Sim. Mas só que ele esqueceu de entrevistar os meninos, né? Os meninos são inteligentes, mas né, esqueceu de entrevistar os meninos. Eu não vou aqui, realmente, por conta disso, desistir do Bolsonaro na presidência, porque, na verdade, eu não votei no Eduardo, não votei no Flávio, não votei no Carlos, não votei no Bolsonaro. Né? Aí eu acabo de dizer assim, mas se ele é tão família assim, por que ele não educou o menino adequadamente? Tem um ditado que diz assim, não ditado, é uma coisa mais bíblica, a Bíblia diz que você tem que educar o filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Sim. Mas aí, o filho, depois que ele cresce, hoje na menção anormal, você cuida do filho até seus 12, 13, 14, talvez até os 18. Se ele estiver na sua casa, você consegue dobrar o seu filho. Mas na hora que ele consegue um emprego, que vai morar com um amigo ou com uma amiguinha, o pai já não manda mais nele. Você sabe que é assim no Brasil e no mundo inteiro. Quer dizer, não sei se foi isso que aconteceu com eles, mas talvez tenha sido isso. E o que acontece? Na hora que o filho se emancipa, o filho perde o poder de estar sobre ele. Não são todos, mas a grande maioria acontece dessa forma. Eu louvo a Deus pelas duas que tenho. São duas princesas maravilhosas, minhas duas filhas, a minha esposa, enfim, quer dizer, eu queria que todo mundo fosse dessa forma, né? Eu hoje, quer dizer, somente porque eu vim para cá e não fui para casa, já me ligaram e mandaram, onde é que o senhor está? Porque o senhor não voltou, entendeu? Mesma coisa eu faço com ela. Alguém diz assim, fugindo um pouco, alguém diz assim, a senhora vai um pai muito coruja. Minhas filhas, quando estavam fazendo faculdade, quando já passava da hora da volta, eu já estava ligando. Filha, não pai, o homem quebrou.
ou demorou aqui para sair, ou se estava na faculdade, tinha uma aula, 2 aulas vazias, o que fosse, sem aula, e precisava ir lá no centro, me comunique. Eu digo, me comunique, sabe por quê? Porque de repente pode acontecer um acidente no centro e minha filha, eu sei que não está lá. Está lá não falta. Certo? Então, é assim, não é questão de ser vigia de filho, não. Eu sempre entendi que elas um dia têm um esposo, como tem hoje. Me deram, a Rosário, por exemplo, me deu 2 lindos netos, né? O Arthur e o Sandoval, que é meu nome, né? É uma honra muito grande, o Sandoval Neto, meu nome. E a minha menina outra, que é a arquiteta hoje, a Sandra, que quando eu falo isso ali, mas pai, eu digo, olha, eu gosto muito de frisar. A minha filha, por exemplo, a Jussara, de início, ela fez contabilidade, né, na UFAL. Depois fez aquele, como é que chama, não é bem o mestrado, depois foi a pós-graduação, vou ver o Júnior, fez pós-graduação. Mas depois fez um concurso do Banco do Brasil, passou, encostou tudo, e hoje está no Banco do Brasil, louva a Deus por isso, né? Terminou agora há pouco direito, ainda não fez a OAB, porque também, se fizer, não vai poder atuar por conta do emprego. Está esperando o momento exato para poder fazer. A minha menina, outra, se formou em arquitetura, que também fez mestrado em arquitetura, né, que é arquitetura, urbanismo e acústica. Então, assim, eu acho que se o Bolsonaro tivesse consultado os filhos, como eu consulto a minha no dia a dia, talvez ele não tivesse sido candidato para pregar a questão da anticorrupção. Você está entendendo, Júnior? Então, assim, eu acabo de dizer, mas hoje não... Peraí. Eu não posso, ninguém hoje pode provar que o Bolsonaro em si é o corrupto. Se teve um filho que praticou isso, aquilo, outro, mas ele até agora não praticou. Quando eu vou para o que o Júnior aqui falou, como eu disse, a mesma coisa que ele disse, eu digo para ele, eu não concordo em algumas partes, mas considero e respeito a atitude, até porque é o seguinte, não tem como, entendeu, uma pessoa de direita, de pensamento de direita, com uma pessoa de pensamento de esquerda, ela combinar tudo, não vai ter como. Porque se combinar tudo, no final de tudo, é mentira. A coisa não é verdade. Entendeu? Mas assim, tenho respeito como pessoa, mas as nossas opiniões se divergem e vai se divergir, e por muitas vezes. Isso aí não tem problema nenhum. Quando eu falo da questão, que ele falou da questão trabalhista, quando eu digo isso, a reforma da Previdência, por exemplo, foi antecipada, foi apressada, foi. Concordo quando você diz que o Bolsonaro tem o danado lá do Paulo Guedes como tutor da coisa toda, só que a gente já começou a perceber que o Bolsonaro já começou a pegar o fio da meada de algumas coisas. Já começou a entender que não é bem assim, o Paulo Guedes tem uma coisa, não, peraí, não, vamos aqui, vamos ver. Entendeu? Então, a gente percebe que a coisa começou a mudar um pouco. Então, eu vejo também que o danadinho já está começando a aprender. Quando eu me elevo na questão de 2022, a gente só tem um quadro diferenciado nessa questão toda, para mim. É se realmente o Lula for no lado das suas condenações e ele for o candidato, aí sim vai ser medido o poder político de Lula e o poder político do Bolsonaro hoje, né? Eu, por enquanto, fico com o Bolsonaro. Muito bem, tá aí. Avaliação de Sandoval. Tem a avaliação. Agora, Sandoval, só um detalhe. Você acha que o presidente não conhece os filhos? Olha, é complicado, eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas filhas. Quem criou suas filhas? Porque eu imagino. É uma pergunta simples. Quem criou suas filhas? Você. Quem criou os filhos? Né? Se você fizesse uma pergunta dessa que nem o Júnior que acabou de formular aqui, seria muito fácil. Agora, a pergunta que você me fez, ela é complicada. Aí é bater de frente. Aí é bater de frente. Aí é bater de frente pesado. A partir daqui é alvenaria, né? Alvenaria, né? Se fosse de jeito, você ia bater até Mas assim, vendo a fala do Sandoval, eu entendi o espírito da situação. E o importante do debate é você não se valer de algumas situações para conseguir ter uma certa vantagem. Mas, olha, Eu entendi. Se não tivesse, não era bater. É verdade. Assim, nem todo momento da nossa criação, eu me coloco como filho, os nossos pais estão presentes. Ele trouxe uma palavra bíblica e tem algo que eu escutei uma certa vez que falava o seguinte: Davi, que foi um grande guerreiro na Bíblia, ele costumava sempre jantar com Jessé, seu pai, todo mundo, toda a sua família. Mas as grandes batalhas ele travava no campo, né, pastoreando ovelhas sozinho. E existem momentos que nós estamos em ajuntamento e mostramos um determinado ser.
Em outros momentos, sozinhos, nós nos mostramos realmente como somos. Eu acho que os filhos de Bolsonaro, o Eduardo é o mais parecido com o pai. Tanto ele faz questão de ser o papagaio do pai. Não é? Papagaio de pirata. Se você perceber na votação do impeachment da presidenta Dilma, o pai discursa, ele está atrás, que nem um segurança, um robô. Ele não age nem como parlamentar. E tudo que o pai fala, ele repete. Eu sou a favor de armas, ele vai e repete. Então, ele não tem uma capacidade ideológica própria, entendeu? E aí aquela situação ali... Tá dizendo que ele é um laranja? Não, ele não é um laranja porque ele não ocupa um local que não está de direito. Ele foi eleito pelo povo de São Paulo. Ele só repete e reproduz o que... Ele é o eco do pai. Pronto, é o Lula. Ele é o eco. O Bolsonaro fala e ele é o eco. Então, assim... Isso. O grande problema naquela família é o Carlos, que ali é o cérebro político. Nós temos que reconhecer. Ele é o cara que conseguiu descobrir o Steve Bannon nos Estados Unidos, aplicou toda essa teoria dos processos das fake news aqui no Brasil, influenciou diretamente no processo eleitoral. O Flávio, ele é o operador financeiro. Ali está comprovado. Não adianta nem a gente discutir. Se faz parte do caráter do Bolsonaro, eu não sei. E eu discordo. Até o momento não existe um processo de corrupção contra o Bolsonaro, contra a pessoa dele, tanto como presidente como pessoa física. Eu não vou ser leviano e dizer que existe. Mas contra o Flávio existe. Tanto é que houve essa batalha atrás do Queiroz. Qual é o problema do Bolsonaro? E nós, às vezes, nós somos reféns das nossas falas. É por isso que eu digo, às vezes, política não se diz. Política sinaliza, né? No máximo se observa. Ele fala... Ele tem um videozinho, um tape, que na campanha o marqueteiro soltou, que foi o próprio filho, muito bem. Que ele falava assim, descobriram um irmão dele que fraudava a Assembleia Legislativa de São Paulo. E na fraude, ele descobriu e disse o seguinte, meu irmão, pra cadeia. Se um filho meu estiver roubando, pra cadeia. Chegou a prova dos 9. E qual é o problema do Bolsonaro? Ele descaracterizou talvez a instituição mais importante desse país. Que o Moro teve a decência de falar quem equiparou a Polícia Federal. Foi o presidente Lula, foi no governo do PT. Carro, concurso público, equiparação de salário, respeitabilidade social. E o Bolsonaro... Mesmo sabendo que depois foi amargo para ele, né? Mas... aí é a questão da consequência política. Agora se mostrou muito neutro, né? Poderia controlar o aparato, blindar aquilo dali e colocar na gaveta como o FHC fez. E aí o Bolsonaro, ele infelizmente faz aquela manobra de tirar o Valeixo, colocar um superintendente de sua confiança, para que as coisas... Aí é barrado pelo STF, aquilo foi vergonhoso, vexatório. Então ali ficou claro que as operações da Polícia Federal tinham alguns destinos. E elas começam a desencadear agora com um tom bolsonarista. Esse procedimento que desencadearam no Piauí contra o Wellington Dias, que é governador pelo PT, aquilo já foi elucidado. Ó. É você requentar comida azeda. Contra o Renan Filho, uma operação da Lava Jato, fase 3, se eu não me engano, aquilo já estava pacificado. Ele vem e requenta a operação. Então, assim, ele tem um modelo totalmente ditatorial. Esse processo quem faz é ele, não é outra pessoa. Não adianta dizer que é o exército, é ele. Infelizmente, ele tem um pouco da imaturidade. E eu não sei por quê. É uma pergunta que eu queria fazer. Tanto a ele como os demais. E ele era um deputado baixo clero. Ele não participava das grandes discussões. Ele era um baixo clero. Por que os parlamentares de vários mandatos em casas parlamentares, quando chegam no executivo, fazem mandato pífio? Ele foi deputado por vários anos, se esperava uma certa maturidade. Você que é deputado, está no campo da discussão. É um mandato muito pífio, carregado de muitos discursos isolados. Às vezes eu acho que ele calado ficaria até melhor na fita, falando assim com a linguagem mais jovem. Ele ganhou a eleição presidencial calado. Se ele vai para o debate, os pontos começavam a cair, as pesquisas mostravam isso. Mas assim... É aquela situação. Talvez os filhos desempenharam um caráter distinto ao pai, né? Distinto ao pai. E assim, agora como pessoa, claro, né? O direito penal diz que a pena não ultrapassa para outra pessoa. É você que cumpre sua pena, é você que é condenado. O Bolsonaro talvez não cometa nenhum crime de corrupção. O Flávio cometeu.
Quando eu. Só um minutinho para pegar aqui a deixa do nosso amigo Júnior. Quando eu disse lá, na minha fala, que se o Bolsonaro tivesse consultado os filhos direitinho para saber como era o comportamento dos meninos, talvez ele tivesse sido candidato, né? Porque, assim, ele foi aquele candidato a presidente e hoje está tendo presidente. Para quê? O presidente da diferença total no setor da corrupção. Quer dizer, não, aqui ele chegou até a dizer assim: no meu governo, quem roubar, eu dou uma voadora no pescoço. Não sei se você já viu isso, né? Não tem um vídeo que ele até chegou a dizer isso, né? Se alguém roubar, eu dou uma voadora. Assim. Então, eu endosso mais uma vez as palavras do Júnior, nesse sentido de ele dizer que não se pode provar até agora corrupção nenhuma de Bolsonaro, desvio de verba pública de Bolsonaro. A mesma coisa eu também, eu não posso provar, mas assim, é como o Júnior falou, os meninos são complicados, né? A gente sabe que se os meninos tivessem o mesmo o ideal e o viés político do pai, o governo do Bolsonaro hoje seria outro, sem dúvida. Seria outro. Julião, batendo de frente. No governo do Bolsonaro, só tem situações negativas? Sim. Você acha que nada que ele fez até agora é positivo? Nenhuma. Nenhuma. Ele atenta diretamente contra os direitos humanos diariamente. Sim. Simples. Quando ele descaracteriza a pauta LGBT. Quando ele demoniza a pauta LGBT. Quando ele vai de encontro ao direito dos negros. Quando ele incentiva uma pauta racista. Quando ele disse para Maria do Rosário que ela merecia ser estuprada. Isso não se diz nem para um inimigo. É por isso que eu digo que ele é um presidente talvez muito amador. As pessoas tentam comparar ele a Donald Trump. O Trump é uma personalidade milionária, cercada de grandes marqueteiros. O George Stones mesmo é um dos grandes marqueteiros dos Estados Unidos. Traz campanhas milionárias e vitoriosas como a de Ronald Reagan. Ele não chega nem a 10% do que o Trump conseguiu ser como personalidade. Como político, é mediano. Mas o problema do Bolsonaro está atrelado à filosofia e à sua própria ideologia. Ele chegou lá praticamente, e aí diga-se de passagem, tem que se respeitar o resultado democrático das urnas. Ele foi eleito pela maioria dos votos. Não teve fraude. Influenciado pela fake news, sim, mas votaram. O grande problema ali é no momento que ele fica muito fiel ao ponto ideológico e esquece que está numa democracia. Ele não está num regime ditatorial. Ele precisa dialogar com o parlamento, ele precisa dialogar com a casa revisora, que é o Senado, que também é o parlamento desse país. Tanto é que agora ele é muito criticado no núcleo da sua base por entregar, a exemplo, o FNDE ao Arthur Lira. Todo mundo em Alagoas e no Brasil sabe que o Arthur Lira ele é carregado de processos contra a corrupção, de processos de corrupção, tanto ele como Bill de Lira. Não é uma figura confiável para ele entregar o Banco do Nordeste. Mas por ser o articulador do Centrão, ele está atrelado a esse tipo de negócio. Ou ele negociava o Banco do Nordeste e o FNDE, ou ele era impeachmentado. Essa a última denúncia, sem querer cortar, da revista Piauí, que disse que, olha como é complicado. Não é um governo que está se caracterizando como corrupto. É um governo que quer romper com a democracia. A revista Piauí denunciou nessa semana um grande artigo, o jornalista muito respeitado, dizendo que ele consultou os ministros do Exército e das Forças Armadas para intervir no Supremo Tribunal Federal. Não se intervém na Suprema Corte. É a nossa pedra angular da justiça. Cada um tem seu entendimento. Era mais normal ele dizer assim: eles irão se aposentar e ele vai fazer 3 indicações. Ele vai fazer 3 indicações. Então, assim, ele está mais preso a essas pautas, e é isso que faz o governo dele ir pelo ralo, do que, de fato, as ações que ele tenta implementar no país que não consegue avançar. Bolsonaro. Sandoval. Você tem a oportunidade, né? Você concorda com as palavras do Julião? Como é que foi a pergunta que o senhor fez ao nosso amigo Julião? Eu perguntei ao Julião se o governo do Bolsonaro Tem alguma coisa tinha positiva? alguma coisa que... Positiva? Positiva. Ele falou não. Ele falou não. Respeito plenamente meu amigo Júnior, mas discordo plenamente. Discordo plenamente. Eu vou citar dentro daquilo que ele falou. Por exemplo, O pessoal diz que é disso que o povo gosta, né? com relação a essa questão da união LGBT, essa questão da LGBT, veja bem.
e com relação à questão democrática do nosso país, você tem que entender uma coisa. Eu hoje tenho 63, vou para 64 agora no dia 12 de outubro, né, que está vindo aí. Eu acho que eu tenho idade até de seu pai, avô, não sei qual é a tua idade. Eu tenho 26. Tem idade de ser avô, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha mais conhecimento que você, não. Pelo contrário, eu acho até que você tem muito mais conhecimento do que eu. É uma pessoa recém-formada, tem estudado muito, eu às vezes até nem tenho tempo tanto de pesquisar, eu estou mais no Google o tempo todo pegando. E eu disse até para o menino... Você tem a experiência, Sandoval. A experiência vale mais do que o conteúdo, muitas vezes. Eu até disse, rapaz, o bater de frente vai ser com quem? Comigo? Ele disse, com o Júnior e o Julião. Eu digo, misericórdia, eu tenho que me preparar. Mas tudo bem. Mas aí, levando que eu sei que aqui eu disse a ele, eu não sou político como você também não. Nós não estamos aqui defendendo Bolsonaro em si, nem pouco. Eu quero dizer o seguinte, estou defendendo o nosso país. E quando eu digo que tem muita coisa positiva no governo Bolsonaro, tem. É claro que você não tem direito nenhum, você não tem dever nenhum de querer concordar com isso. É a sua posição e tal. Mas quando você começa a ver o que Bolsonaro está fazendo, por exemplo, Bolsonaro está resgatando obras de 30 anos, obras de 40 anos, isso são coisas positivas, como, por exemplo, a Estrada da Amazônia, a Santarém, a 163, né? Tá terminando, concluindo a questão da Via Férrea, que no Brasil estava acabada há mais de 40 anos. Nós temos uma outra proposta positiva de coisa, que muita gente foi um mimimi nas redes sociais, dizendo, mas o pai da obra da transposição é o Lula. Se você for olhar direitinho, se você for olhar na história, lá atrás na história, a transposição do Luiz Francisco já se falou quando Dom Pedro estava aqui. Já se falava ali. Aí eu acabei de onde é que está escrito isso? Vamos nos anais da história. Entendeu? O governo militar, que eu não concordo quando se diz que houve uma ditadura nesse país, não houve, não. Ditadura tem em Cuba, ditadura tem na Venezuela, entendeu? Está se instalando. Aí é ditadura, mas o Brasil teve um governo militar. Chegou numa pauta boa. Aí eu acabo de mas o governo militar, muita gente morreu. Morreu desobediente, arruaceiro, os homens de bem, ninguém morreu, não. Se você analisar, meu pai, por exemplo, na época, era trabalhador, andava com meu pai andava com 38 aqui no quarto, era um 38 enrolado num saco plástico, e que quando encontrava um volante na rua, ele dizia, o pessoal, senhor está armado? Ele dizia, tô, senhor. Posso ver? Pode. Pegava a arma, aí cheirava no cano para saber se tinha sido dado um tiro naquele momento. Ele dizia, o senhor tem registro dessa arma? Tem, senhor. A cópia naquele tempo era uma cópia da nota fiscal, né? E ali e tal. O senhor trabalha onde? Tal canto. Esse menino, meu filho. Tá, vai embora, Deus proteja. Então assim. Mas teve fulano que professor foi, bateu, papapá, que morreu, aconteceu. Você chega no seu ponto e vai responder. Então assim, quando eu digo que não houve uma ditadura, porque não se diz na história que na ditadura se tomou casa de ninguém, se tomou fazenda de ninguém. A ditadura verdadeira é que nem aconteceu aí agora na Venezuela. Quer dizer, você tem quantos carros? Tem 3, só fica com 1. E outra, escolha o mais velho. Viu? Os 2 mais novos, o governo vai tomar conta. Quantas fazendas você tem? Tem 3? Tem 2? Escolha a menor. As outras vai doar. Então é o seguinte, eu sempre fui contra dessa questão que tu não fez nada, tu nunca trabalhou para fazer nada e eu vou ter obrigado ter que dividir com você porque eu consegui suado, eu sou contra isso. É por isso que eu digo, eu sou de direita, nesse sentido, sou contra. Com relação ao LGBT, a gente tem que entender que desde o começo do mundo que existe o homem, a mulher e existe o homossexual. É antibíblico? É. Se a gente for para a história da Bíblia, quando Deus criou o mundo, ele fez o homem e fez a mulher. A questão do surgimento de outras classes foi opção pessoal. Deus não fez o gay, não fez a mulher, que é homossexual, nem fez o homossexual. Quando ele disse que se faça a multiplicação na terra, criou o homem, criou a mulher. Aí o cara disse, então Deus é ditador? Não, Deus é criador, e Deus é justo. Ele é justiça, ele é amor. Aí o que acontece? Mas você é contra um homossexual? Não. Eu convivo com vários amigos meus inteligentíssimos que são homossexuais. Agora, a gente tem que entender que cada um é seu lugar. É justo um homem chegar ali, pegar a sua esposa, ficar se agarrando, levantando a roupa dela, fazer coisa no meio da rua? Tá errado. Ou mesmo que ela namorando com a menina, mesmo um homem com a mulher. Não, tá errado. Tem os momentos, tem os locais corretos para se fazer isso. Então, eu não concordo com esse tipo de ação. Como também você levantar uma bandeira LGBT e pegar, como acontecia no Brasil, nos governos anteriores, quer dizer, 1 milhão e tantas pessoas, acaba transando no meio da rua, levando o menino para assistir aquelas coisas. Eu sou contra completamente, eu estou com o Bolsonaro, topado, Bolsonaro, nessa questão. Entendeu? Sou contra.
Quem quiser ser, que seja. Não tem problema nenhum, sou contra quem tem o seu, dá a quem quer. Agora acontece, tem que respeitar. Tem que respeitar, certo? Uma certa vez, eu estava naquele shopping novo, no Maceió, Shopping Park, né? E estava com meus dois netos, eu nem contei isso para minha família, que eles ficam assim meio preocupados. E eu estou com meus dois netos, sentado num banco daquele, e tinha um lugar assim, mais ou menos para umas 3 pessoas. Eu brincando plenamente com meus dois netos, e a gente brincando ali e tal. Aí vem 2 rapazes pegados na mão do outro. Um mais velho, um mais novo, eu digo, deve ser pai e filho, né? Pegado na mão e tal. Chegou aqui do meu lado, sentaram e começaram a se acariciar, começaram a se beijar. Eu digo, eu vou preso agora eu vou tomar minha atitude. Cutuquei aqui, eu disse, quando o senhor chegou aqui, eu já estava com essas 2 crianças. Você viu que eu estava? Você tem. Se eu for uma pessoa que tem a noção do que está fazendo, você se retire. Do contrário, se não quiser se retirar, eu vou pegar meu João Neto, me retiro. O shopping é grande. Porque a criação que eu estou dando aqui para ele e a educação que eu estou dando para esses 2 meninos aqui é completamente ao contrário do que vocês estão fazendo. Então, não estou contra. Acho que o amor é lindo. Vocês devem fazer. Agora, não dessa forma aqui, explicitamente, na frente do menino aqui. Então, não aceitam. Eu sou essa pessoa. Com relação, quando ele disse, o Júnior, não fez nada de positivo. Fez sim. Já falei a questão da 163, já falei a questão da linha férrea. E vamos agora à transposição. Quando chegou na transposição, você sabe que houve vários preços caíram, valores foram refeitos, 8 bilhões, 14 bilhões, termina 2014, 2016, chegou o Bolsonaro, aí botou tudo para funcionar. E ampliou. Aí alguém diz assim, mas só faltava 3%. Pô, se só faltava 3%, por que não terminaram? Aí fica evidente que se não terminar a obra, era para manter o carro-pipa, o cara dando a água para o coitado ali, ficar na mão que nem passarinho, né? Porque aí quando o eleitor, se ele liberar muito, aliás, quando o candidato deixa o eleitor em condições de igualdade, ele não tem como pedir nada a ele. Então, por isso que não terminaram a obra. Aí o cara diz, mas só faltava 3%, outro disse que foi 7%, outro disse que foi 10%. E está provado que o Bolsonaro teve que refazer mais ou menos quase 20% da obra que tinha sido feito antes, que estava tão bem feita que a chuva forte na enxurrada levou as canaletas, né? Então teve que refazer esse serviço novamente para poder então a água chegar no Ceará. Você hoje vê, é notório nas redes sociais, vários vídeos, as pessoas elogiando o Bolsonaro pela atitude de ter terminado o serviço, que realmente quem começou foi o Lula, né? Teve a sua continuidade na Dilma. Eu, quando falo Dilma, fico até preocupado, porque eu nunca vi uma mulher tão inteligente naquela. Mas assim, aí a Dilma deu aquela continuidade, né, da obra, e aí a gente vê hoje que o Bolsonaro terminou. A água chegou. Aí o cara diz, mas quem é o pai da criança? É quem terminou. Ou por acaso é o cara que começou. Olha, quando alguém sai atrás de um ladrão na rua, o cara roubou, aí a polícia pega Deus me livre, pega o Emerson com um negócio na mão aqui. Para a polícia, quem é o culpado? É o cara que roubou, que ele não sabe quem é, ou o que está com o corpo na mão? É o cara que está com o corpo na mão. O cara que interceptou, pode até encontrar depois o cara que roubou, ele vai pagar também, mas você, por ter interceptado aquela questão, você é advogado, sabe disso, você vai pagar o preço. Então, assim, discordo do meu amigo quando ele disse que ele não fez nada, não digo que ele fez tudo negativo, fez positivo. Positivo. Por que é que a União LGBT praticamente deixou de existir as paradas gays no Brasil? Que amor é esse que na hora que o governo tirou a maior parcela de contribuição, a dona Daniela Merkel não foi mais lá fazer o show, a própria Cláudia Leite não foi lá fazer o show, o tal de Tico Santa Cruz, aquele todo tatuado que parece o demônio, também não foi lá. E que amor é esse? Esse amor é só quando o dinheiro é dos outros? Quando é teu dinheiro, não existe amor? Então, assim, eu acredito o seguinte, o homossexual ele deve existir, porque é uma natureza do homem quando ele quer mudar, quando ele tem a opção de ser o que ele é, e todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Só não tem o direito de fazer discípulo. Chegar para as pessoas, pegar como aconteceu aquilo ali que hoje todo mundo bate, em dizer que não havia, que a ideologia de gênero, ela não provoca a família, ela provoca, ela destrói a família. Né? A gente sabe que você é uma criança de 6 anos na escola, ela sendo induzida a conhecer o seu sexo junto com outra mulher, com outra criança mulher, quer dizer, do sexo masculino, feminino, e o menino com o menino, quer dizer, a criança, ela nasce homem, é por isso que ela tem lá o sexo dela determinado, como a mulher tem. É evidentemente que quando chegar a um determinado ponto, se a pessoa quiser optar, é o problema dele. Ele tem que ser respeitado. Eu mesmo queria
que ninguém da minha família não tem, mas tem. Qual é a família que não tem homossexual? Toda família, eu acredito que sempre tem, que às vezes as pessoas chamam aqui de ovelha negra. Eu não vejo por essa questão de ovelha negra. É uma opção. A pessoa optou, decidiu, tá aí. Agora, eu não concordo com essa liberdade toda. Casamento, beijando na boca, botar a grinalda e fazer o pastor casar a pulso. Isso é tudo, não sei se a palavra, fuleiragem. Eu não concordo. Tá aí, batendo de frente, né? Ô, Emerson, Sandoval Rodrigues. Fala, Juliano. é uma pauta religiosa. Isso é uma filosofia religiosa. Desse jeito. E assim, com todo respeito, eu vou à igreja, eu vou ao culto aos domingos, na Assembleia de Deus. Mas, quando ele diz assim, casar, o que o PT fez no governo foi assegurar o direito dessas pessoas que viviam juntos. Aí concordo. Porque as pessoas, eles moravam juntos, constituíam uma família. E ao fim, quando algum dos companheiros ou companheiras morriam, os bens retornavam para pai, mãe, irmão. E o relator sobrinho. da época foi o Roberto Jefferson. Isso aí, Sim, né? sim. Quem estragou aquele projeto ali foi a Marta Suplicy. A Marta foi que queria que realmente o casamento acontecesse. O Roberto Jefferson, juntamente quando foi o relator, defendeu essa tese que você está falando. Quer dizer, eles poderem ter esse direito. Não. E assim, a relatoria do ex-deputado Roberto Jefferson, eu não contesto. Também não vou contestar o trabalho da parlamentar, da Marta, da ex-parlamentar, né? Mas o que eu vejo, assim, essa pauta, quem abraçou muito foi a igreja. E aí, às vezes, a gente não pode confundir um discurso religioso com um discurso fundamentalista. Porque o fundamentalismo, ele criminaliza as ações. A questão da parada gay, eu até informo o companheiro Sandoval, que só não teve esse ano, por conta do surto da pandemia. Sempre houve nas últimas. Mas eu quero dizer que o sucesso não Sim. foi o mesmo, né? Pode ser. Ficou muito longe da realidade. Ninguém saiu de casa, Sandoval. E Aí talvez o Júnior nesse dia estava estudando muito, que ele é um menino estudioso, mas caiu de 1,5 milhão para 700 pessoas. E a situação assim acerca dos valores que são repassados para os artistas, tudo se tem comércio. Isso é normal. O grande mal do brasileiro, tanto a esquerda, a direita ou o centro, é não saber lidar às vezes com o dinheiro público, que merece muito respeito. E algumas personalidades que chegaram no poder usaram o dinheiro público de uma forma muito errada. Se você perceber, os maiores presos na Operação Lava Jato não são do PT. É do PP. É do Partido Progressista. Sou parecido, mas é diferente, né? Não é interessante? É do Partido Progressista, do 11. Não dizem, né, que o número é o 11? Não é do PT, não é do 13, não é do 15 do MDB, não é do 40 do PSDB. É do PP. Vem daquela turma, que é o Centrão, que hoje o Bolsonaro está tentando trazer de volta para dentro dos governos. E aí, quando a gente parte para essa questão de discussão LGBT, eu respeito muito Sandoval, se vem junginda do discurso fundamentalista, da igreja, da Bíblia, de Adão, e eu respeito porque religião é filosofia de vida. A Bíblia é um livro que você deve aplicar. Muito bem. Entendeu? Eu acredito e sou cristão que Jesus trouxe o maior ensinamento, que é amar e respeitar a todos. É isso que o Sandoval. Eu dou glória a Deus por isso, porque é difícil uma pessoa de esquerda amar e dizer que é respeitar cristão. a todos. Geralmente os esquerdistas não. É porque a maioria dos esquerdistas. Você é uma esquerda-direita. Não. Eu sou um esquerda marxista moldado no trotskismo. Meu Deus. Mas assim, eu respeito muito esses que são de viés comunistas, que não aderem ao cristianismo. Veja só, quando ele trouxe a questão da ditadura militar, teve ditadura no Brasil, houve mortes. Tanto é que o problema do pessoal da direita... A morte veio por conta da desobediência. Não é da desobediência. Queriam derrubar o governo Sandoval. a qualquer preço. Não é que é derrubar o governo a qualquer preço. É questão de você matar por você querer ter o direito a voto. Então, se um dia eu for prefeito e alguém for meu opositor, eu mato. Isso é complicado. A ditadura matou, prendeu, torturou. Eu acho que a democracia do Brasil, embora muito nova, ela está sólida.
A Venezuela não é uma ditadura. Como? O Guaidó tentou dar um golpe de governo orquestrado pelos Estados Unidos. A Bolívia foi embora. E ali é um romance também, porque o plebiscito boliviano, e eu sou muito sincero, eu acho que por isso que o Sandoval me respeita. O Evo, ele não tinha que partir para um terceiro mandato. Não. A sociedade O Evo foi ali. A sociedade boliviana já tinha dito que não queria ele mais presidente. Sem você esquecer, como também foi um erro do Lula ter deixado a Dilma ir para o segundo mandato. Se o Lula tivesse intervido ali, tivesse sido candidato, nada disso tinha acontecido. Mas aí é aquela situação, é você respeitar quem está no poder. E naquele momento é legítimo quem está no poder tentar a reeleição. E ela foi reeleita. Mas foi um desastre. Então, não, aí é a sua concepção. A A presidenta Dilma, ela só não teve um jogo de cintura com o parlamento. Ela era um pouco ruim de interlocução, mas foi uma boa presidente. Então, voltando para a Bolívia, naquele sentido, o Evo devia entender que a sociedade boliviana queria um sucessor e poderia até ser do partido dele, do MAS. Poderia ser indicado por ele. E aí, quando ele faz o plebiscito e não aceita e vai para a terceira reeleição, a CUT boliviana, que não é CUT, que se chama lá Coca-Cola, que é o sindicato mais famoso lá, o sindicato dos cocaleiros. Eles dizem que não queriam, era um sucessor. Ele prende o processo e causa esse problema. E aí a gente toma fama de ditador. E acabando tendo sido corrido do país. Né? Em Cuba existe a revolução, e eu respeito a revolução de Fidel, e sou aderente à revolução de Fidel. Cuba vivia um estado atípico. Quer ver um estado que vive ameaçado pelos Estados Unidos? O México. O México é dominado pelo narcotráfico. Quem nunca ouviu falar dele, Chapo? Agora os Estados Unidos vive pegando propina do narcotráfico do México para manter. Quem governa o Estado mexicano é o narcotráfico. Eu queria aproveitar o Júnior, não esqueça que você é mais novo, a mente é mais controlada. Quando você fala da questão de Cuba, não é? Eu quero voltar lá atrás rapidinho uma coisinha. Sim. Eu soube agora, assim que o Bolsonaro se tornou presidente, mais ou menos acho que foi 6, 8 meses depois, o pessoal do LGBT brasileiro tentou fazer uma parada gay em Cuba. A borracha vadiou. É porque lá existe A borracha vadiou, não ficou ninguém. Aí eu lhe pergunto, como é um governo de esquerda, um governo ideológico totalmente esquerda, aí não tem liberdade. O homossexualismo não tem liberdade. Mas só que aí é o seguinte, veja só, nós vivemos em um processo democrático no Brasil distinto do processo eleitoral ou político de Cuba. Aqui a democracia nos traz essa questão de respeitabilidade, as mais diferentes ideologias de gênero, as mais diferentes raças. Aqui existe democracia, lá não. Rapaz, olha, veja bem, cada regime tem o seu regime, cada regime eleitoral tem a sua defesa. É que na igreja, cada igreja tem seus dogmas. Eu não estou dizendo que em Cuba existe uma democracia, até porque lá o regime político de Cuba não é democrático de fato, mas a sociedade opinou por isso. Você não acha que a sociedade de Cuba, o povo de Cuba, eles obedecem por opressão? Sandoval, eu conheci uma médica cubana que cuidou do meu avô no Espírito Santo. Eu tenho um amigo médico cubano no estado de Alagoas. Eles entendem que aquele regime é o que a sociedade quer. Por quê? Eles têm traumas históricos. Eu vou dizer a verdade, o que Cuba... Só um momento. Agora, por que muitos médicos não quiseram voltar para Cuba? Percebeu ficar no Brasil? Em todo governo, em toda pessoa há uma exceção. Cada um tem um pensamento. A maioria cubana gosta de ser governada daquela forma e eu respeito. Por quê? Cuba tem medicina de graça, arquiteto de graça. Essas policlínicas que Marta implantou em São Paulo, ela viajou a Cuba para implantar. O sistema de saúde de Cuba salvou a Itália, os médicos cubanos. A realidade ali é que Cuba sofreu a opressão dos Estados Unidos. Sabe o que era Cuba? Os Estados Unidos, da máfia italiana, a máfia italiana que operava nos Estados Unidos, fazia a Cuba, eu vou ser muito sincero, de um puleiro de criança. Eles iam para Cuba, estupravam as mulheres, prostituíam as mulheres, tiravam a cana-de-açúcar de Cuba a preço de banana. Fulgêncio Batista, que era o ditador da época, ele deu esse tom a Cuba. E olhe, Fidel não veio do proletariado, o pai de Fidel era dono de cana-de-açúcar.
dono de usina de cana-de-açúcar. E Fidel traz aquela revolução para libertar Cuba dessa opressão econômica e exploração sexual que os cubanos e a exploração proletariada. Então, assim, aquele modelo e aquele espelho político é um, nosso é outro. Mas vamos para o Brasil. Vamos a gente conversar do Brasil, né? Cuba está meio distante. Assim, e outra, para encerrar o Sandoval, é muito interessante. O pai da criança, se a gente for olhar, é sempre quem inicia. Esse viaduto aqui, que está beirando São Miguel, Barra de São Miguel, quem iniciou aquilo foi o Maurício Quintela, quando foi ministro dos transportes. Você tem que ter a capacidade para discernir isso. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro faz no Nordeste é desespero político, porque aqui é a cidadela da resistência, aqui ele não ganha eleição. Os governadores aqui são todos de esquerda, a sua grande maioria é petista. Você acha que está comprovado que ele não consegue. Quantos governadores de esquerda? Todos. Todos? Todos. Eu digo que não faz a metade. Pode notar aí, viu? Todos. Não faz a metade. Todos. Bahia, governador de esquerda, sucede. depois dessa irresponsabilidade da pandemia, não faz a metade. Todos. E eu vou ainda partir para prefeito. Não faz a metade. Todos. Isso aqui tá bom demais. O papo já ultrapassou os limites das igualdades, né? Meu amigo Carliano Moura, como é que tá os comentários por aí? Tem muita gente comentando. O que é que eles estão achando? Tá tudo certinho por aí? Muito bem. Um comentário aqui para o senhor Sandoval para falar um pouco sobre o fascismo italiano e se o governo brasileiro quer implementar isso aqui dentro, junto com que ele fleta um pouco com o fascismo italiano e se o Bolsonaro tem essa intenção de trazer ele para cá, esse fascismo. Olha, Benito Mussolini. Eu não posso falar pelo Bolsonaro. Eu não sou sucessor do presidente, nem assessor do presidente. Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta está completamente... Ou bebeu demais, ou está fora da realidade. Entendeu? Eu não falo pelo Bolsonaro. Eu digo que voto no Bolsonaro por questão ideológica minha. E outra, eu vou lá falar de fascismo. Eu não odeio fascismo, eu odeio essa questão de ditadura de esquerda. Não, mas Benito Mussolini era de direita. O Mussolini era mestiço, né? Uma hora sim, uma hora não. Então, assim, eu quero falar de Brasil. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o Bolsonaro está numa linha correta, tá. Essa questão de que ele quer criar o fascismo no Brasil, eu não concordo, até porque eu não vejo por esse lado. Quando o presidente Bolsonaro, ele tirou o capital da mão da festa, por exemplo, da festa da LGBT, por acaso ele errou? Era dinheiro gasto à toa. E deu o dono da Havan. Eu nem sabia, quando o Júnior me disse aqui agora, que o dono da Havan hoje não é mais Bolsonaro. Um dia desse também, o guru disse que não era mais Bolsonaro. O Olavo. Mas hoje já votou. Já disse que é Bolsonaro. Quer dizer, esse pessoal, como é que Mas tem? você viu o vídeo dele? Não, vi não. Ele disse que rejeitaria a comenda, não vou usar o palavrão, que ele queria era cargo, dinheiro, que ele tinha que pagar processo e conta. Agora eu lhe pergunto, na sua concepção, você daria a razão a quem? Ao Bolsonaro ou ao Olavo, numa situação como essa? A nenhum dos dois. Até daria... porque os grandes escritores desse país não reconhecem o Olavo como filósofo. Eu ainda daria o Bolsonaro, só por quê? Porque ele é um traíra. Ele é o Olavo é um traidor, é um desqualificado, tá entendendo? É diferente. Então, eu ainda daria a posição ao Bolsonaro que eu mandei. Com relação ao menino que perguntou aí, eu estou dizendo, eu não sou sucessor do Bolsonaro, repetindo mais uma vez, não é? Nem tampouco sou secretário, nem falo por ele, eu falo por mim, entendeu? Eu falo por mim. Então, é o seguinte, o que é que eu vejo do Bolsonaro no Brasil? Por que o Bolsonaro chegou à presidência? É porque ele é o melhor? Porque ele é o mais competente? Porque ele é o mais sábio? Não. O Bolsonaro chegou na presidência por causa dos erros não assumidos do PT. Os erros não assumidos da esquerda. Por isso que o Bolsonaro chegou. Não é porque ele é o melhor, não é porque ele é o mais competente. Quando naquela confusão, na campanha passada, que alguém, parece que o irmão do Ciro, lá para a banda lá do governo dele, que houve aquela discussão até numa hora de uma reunião lá com o PT, com o pessoal tal, que eles pediram que o PT teria que assumir, pelo menos a meia-culpa, eu concordei plenamente com aquela situação. Entendeu? Aí alguém diz assim, não, mas porque o Moro fez as coisas erradas para tirar o Lula da disputa, para fazer o Bolsonaro presidente. Isso aí é uma inverdade. A ideia do Moro naquela situação o Moro toda, falhou. Mas a ideia do Moro naquela oportunidade, Júnior, era trazer, sabe quem de volta? O Geraldo Alckmin. Era trazer o Aécio. Era trazer o PSDB. Era o Geraldo Alckmin. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Ele não sabia.
Quem lembra um videozinho que uma vez o Bolsonaro estava viajando por aqui pelo Brasil e encontra com o Moro em um determinado aeroporto, que não sei agora no momento qual, e se dirigiu até o Moro, ele nem a mão pegou. Não cumprimentou. Nem cumprimentou, porque para ele, quem é esse cara aí? Um deputado de baixo clero aí, tal, não sei o que e tal. O cabo presidente chamou ele para ser ministro, e eu acho até que chamou somente para desmoralizar o Moro. Chamou o Moro para ser ministro, justamente porque ele sabia que do jeito que se eu conheço o Bolsonaro, essa pessoa perguntou aí agora, se eu conheço o Bolsonaro justamente chamou para dizer ao Moro, você é traíra, rapaz. Você é incompetente, você não presta. Você derrubou o Lula, não foi para me eleger, não. Derrubou o Lula para trazer o PSDB de volta. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? Aconteceu que acabou o tiro saindo pela culatra no pensamento do Moro. Eu fui um cara que, quando o Moro foi dispensado da equipe do Bolsonaro, eu cheguei até a dizer para um amigo meu que é bolsonarista, disse, estou fora, viu? Agora, com a saída do Moro... O Moro aglutina 15% da votação do 15% do eleitorado Bolsonaro. Ele mantinha? Ele aglutinou quase 15% da votação. Mas você acha que fez falta aqui? Você acha que muda alguma coisa? Acho que sim. Eu acho que não. O problema é que o Moro não é uma figura política. Tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. O Moro foi isso. Entendeu? O governo Bolsonaro não perdeu, se livrou. O interessante o Sandoval está dizendo assim, o reconhecimento, o reconhecer a meia-culpa. Seria interessante que o senador Flávio Bolsonaro reconhecesse que roubou o dinheiro da Alege do Rio de Janeiro. Eu aproveito essa sua indagação e vou lá atrás na questão da ditadura brasileira. Quando você disse que a ditadura brasileira matou meu mundo de gente, e como é que ficou vivo? O Lula, a Dilma, o Palocci, a menina lá, a Miriam Leitão. Porque se escondeu. O Delúbio, tudo As isso. As pessoas foram exiladas, Sandoval. Mas ficou vivo, era para estar tudo morto. Você, de acordo com a indagação. Era para ter matado o Lula? O Lula, na época, se tivesse partido, não tinha perturbado tanto como o Pedro Botelho hoje. Interessante, assim, né? Benito Mussolini pregou a mesma coisa na Itália. Eu sei que o Sandoval não é a favor da morte, ele é um homem cristão. Não sou, não, mas é o seguinte, eu também, mas não sou a favor da desobediência. Sou a favor da obediência. O que é desobediência para você? Desobediência é você querer ser o que não pode ser. Já começa para mim uma desobediência. Por exemplo, se eu olho para ali, você chega para mim, aqui na hora do estudo, e para com a Ferrari. Aí eu, acaba chegou uma Ferrari, cheguei com um Voyagezinho aqui de 1.2, isso aqui e tal. E aí eu vou tentar, de qualquer forma, tomar esse carro do Júnior. Pô, você trabalhou, você adquiriu, você teve condições. Por que eu vou estar... Então, para mim, a desobediência já começa por aí. O olho grande, a questão de você querer ter as coisas sem poder, você já é desobediente com você mesmo. Já começa por aí. A outra questão, por exemplo, se eu estou em um colegiado que a maioria decide, por exemplo, vamos decidir quem é um candidato a vereador em São Miguel. Aí está eu e está o Júnior. Mas a maioria decidiu que a pessoa que devia ser candidata era o Júnior e não o Sandoval. Eu vou sair dando porrada no povo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Ao Sandoval. Pode. A pergunta batendo de frente. Você acha que o Flávio Altec é um bolsonarista nítido e traz isso para a rua em São Miguel? Eu gosto muito do Flávio, entendeu? É um cara assim que tem uma história muito interessante quando ele veio lá da cana, do trabalhador, se tornou empresário. Eu até acho que perdeu muito poder financeiro por falta de sabedoria. Isso é uma opinião minha, se ele gosta ou não, mas é uma opinião minha. Com relação a se ele é bolsonarista ou não, é isso? Se ele tem Sim, se ele tem esse espírito, se ele tem o espírito bolsonarista e consegue trazer isso para as ruas de São Miguel. É difícil dar uma resposta como essa, de uma vez que ele ainda não assumiu nenhum cargo, nem não foi julgado. Né? Às vezes você é uma pessoa normal, quando você entra na política que você é julgado, você passa a ser outra pessoa totalmente diferente. Julgado você fala no voto, né? No voto, não é? Sou julgado. O camarada diz assim... por exemplo, vou citar aqui o nosso amigo Jorge. Jorge passou muito tempo tentando ser prefeito de São Miguel dos Campos, né, naquela disputa com o Nivaldo, papá. Quando chegou, perdeu na primeira. Quer dizer, você tá... entendeu como é que é? Não estou aqui gostando da cara do meu amigo, não gosto muito dele e tal, mas a realidade é essa. Quer dizer, você não primou por aquilo que você lutou tanto. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que o nosso amigo... para falar a verdade, eu não vejo muito ele com muitas ideias de bolsonarista, não. Para ser bem franco na sua pergunta, apesar de respeitar muito o meu amigo Flávio, gosto muito dele, vejo ele um cara com boas intenções para com o nosso município. Vejo também que é muito verde politicamente, né? Tem muito mais experiência, talvez hoje, como empresário, que mesmo como político. Eu acho que hoje
nessa disputa toda, sem querer puxar a sardinha no governo local, que eu prefiro não falar sobre isso, prefiro falar no governo federal, né, nacional. Mas hoje o único cara que está preparado realmente nessa disputa para se tornar prefeito de São Miguel chama-se George Clemente. Esse eu acho que é um que está preparado. Porque já foi uma vez prefeito, né? Apanhou quando errou. E quando você apanha pelo que é, você aprende. Não é possível que você vá errar a mesma coisa 2 vezes ou 3 vezes. Então, não acredito nisso. Por isso que eu acho que ele está aqui. Agora, voltando rapidinho lá para o governo federal, eu quero dizer o seguinte, porque uma coisa que machucou um pouco, quando ele falou da questão de que tudo que o Bolsonaro fez negativo, e eu quero chamar mais questões não negativas. Agora há pouco eu estava vindo logo A transposição é nossa. Não, a transposição foi foi de Lula, realmente. Foi superfaturada muitas vezes, né? Fizeram muita tramóia naquela questão. Dizem assim, eu quero é provas. Não, mas hoje a questão todinha do PT é essa. Aí quando você diz assim, foi superfaturada, a Polícia Federal, no determinado momento, chegou até a dizer assim, a Polícia Federal não. Eu vou dizer agora, e tem vídeo gravado, e ele quiser processar, processa. O próprio Gilmar Mendes, o ministro lá do Supremo, chegou a dizer uma vez, chegou a chamar uma vez o PT de facção criminosa. Tem vídeos gravados do... O Gilmar ele é formado na escola constitucional alemã, ele tem um viés totalmente político. E naquele momento ele precisava desconstruir o PT para que o Temer chegasse ao poder. Bom, chegou a dizer isso. Tanto é que hoje vota a favor do PT. E chegou a dizer que esse povo tem dinheiro guardado para tomar conta do Brasil até 2040, 2050, porque ele disse lá. E semana passada anulou a sentença do Palocci. A delação do Palocci. Então veja você como é que está o nosso Supremo. Muito volátil. Não, eu respeito, eu confio no Supremo Tribunal Federal. Eu não confio. Eu confio na minha Suprema Corte. Não, confio não. Judicialmente, eu posso ser processado de preso amanhã, mas eu não confio. Enquanto não existia internet para a gente saber os bastidores do Supremo, eu confiava, hoje não confio mais. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, gente. Foi bom demais estar com vocês aqui hoje, mas a gente tem que chegar ao final desse programa. A gente já estourou o horário. Agora já vai dar quase, falta 20 para as 9 da noite. Mas como a gente tinha atrasado um pouquinho, eu deixei passar. Mas pode continuar em outra oportunidade? Com certeza, vamos chamar, porque aí não parou por aqui. O Batendo de Frente de hoje fica por aqui, deixando meu abraço todo especial para todos os papais. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Feliz Dia dos Papais para você que está em casa. Tenha um ótimo final de semana. A gente volta na próxima terça-feira. Nós teremos aqui na nossa bancada um pré-candidato a vereador. Batendo de frente aqui, ó. Batendo de frente. Aqui eles bateram muito de frente. E a gente espera voltar com outras novidades, tá bom? Um forte abraço e até lá, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.